relação do grau justo na hora que eu vou gravar. Coisa linda, perfeita e maravilhosa. Fala pessoal, belezinha? Mais uma vez estou de volta, professor Asterisco aqui na área. Dessa vez eu vou trazer para vocês uma nova aula. Milagres acontecem na verdade, né? Então finalmente, depois de tanto tempo, uma nova aula para vocês aí. Só que dessa vez é uma aula com um teorzinho mais focado, um teor mais aprofundado sobre o que a gente está estudando até hoje, né? Vai invalidar os conteúdos anteriores? Não, não vai invalidar os conteúdos anteriores, tá? Eles são a base de vocês, são a referência de vocês, quase nada vai mudar. O que vai acontecer é a mudança que nós tivemos aí desde quando começou, né, no Asterisk 12, a ser implementado o PJ-CIP, né? Então a gente vai ter aí a diferença entre o CIP e o PJ-CIP e saber, o PJ-CIP é o novo futuro, o CIP morreu? Então, vamos lá direitinho aqui para a aula, para vocês poderem ver como é que está atualmente o cenário do Asterisk, tá? Então, um novo formato, uma nova maneira aqui de poder ministrar a aula para vocês, começando por esta nova inclusão aqui, para que vocês possam estar curtindo melhor aí e ter maior dinamismo com relação às aulas de vocês, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui justamente dessa forma, com as principais diferenças. Opa, errei aqui. Então, com as principais diferenças Então, a gente vai trabalhar aqui com as principais diferenças entre, né, diferenças entre CIP e o PJ-CIP. Tá? Então a gente vai saber aí qual que é a diferença entre esses dois carinhas, para que a gente possa estar fazendo aí a questão da sua apreciação, né, dentro dessa inclusão. Por que eu falo isso? Porque a partir do Asterisk 19 para 20, foi por aí, entre essas duas versões, que o CIP deixou de ser utilizado. Então, o que acontece, tá? O CIP, deixa eu só mudar aqui. O CIP, ele foi excluído do cenário. E então, o nosso PJ-CIP passou aí a ser o novo foco. Mas, professor, qual é a diferença entre cada um, né? Vamos trabalhar com isso agora aqui, mostrando para vocês o que mudou entre um e outro, tá? Então a gente tem aqui CIP como se ele fosse um módulo agregado. O que significa isso? O agregado é que está tudo em um lugar só. Então aí o que acontece? O CIP, todo o módulo dele, tudo que é referente a ele, fica apenas em uma única camada, fica apenas em um único lugar. Ele não diferencia, ele não é quebrado, ele é sequencial e, logicamente, como eu disse, tudo. Faltou um Rzinho aqui, ó, da minha parte. Tudo um lugar só. Então, se der um problema no CIP, vai ser um problema em cadeia, vamos dizer assim, né? Já o PJ-CIP, tá, me perdoem a letra horrível, porque eu ainda estou me acostumando com a mesa digitalizadora, tá? Então, aqui no PJ-CIP, ele é modular. O que significa isso? Ele é totalmente dividido em camadas. Dizendo tudo isso a um grosso modo, tá?
Então ele é totalmente dividido em camadas. Cada parte dele corresponde a um módulo em específico. Então a diferença principal entre ChanCIP e PJCIP seria basicamente essa. Então a gente vai ter aí o CIP, toda a configuração dele em um único ponto, enquanto o PJCIP a gente vai ter a configuração totalmente quebrada em diversas cadeias. No caso aqui, com o PJCIP, a gente vai ter o seguinte, deixa eu só apagar aqui, que aí vocês vão entender. Ele vai se dividir como se ele fosse um objeto, cada objeto responsável por alguma função específica, tá? Então vamos lá, PJCIP, ele tem o endpoint, out e o AOR. Cada um cumprindo uma tarefa diferente. Então, no caso, o endpoint seria a matriz do ramal ou do tronco. Out é responsável pela parte de autenticação. E o AOR, ele, no caso, ele enumera dispositivos. Enumera dispositivos. E esses dispositivos é o quê? Um ramal. Eu posso ter, por exemplo, diferente do CIP, um ramal para vários dispositivos diferentes. Então, é no caso aqui o AOR que controla essa parte. Enquanto, deixa eu até alterar a cor aqui, enquanto o Alt, ele vai cuidar da autenticação. E, por fim, o Endpoint vai ser a matriz do nosso ramal. Até aqui eu espero que vocês tenham entendido direitinho, tá? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma recompilação. Para quem ainda não tinha feito anteriormente, a caneta aqui, para que a gente não tinha feito ainda anteriormente, a gente vai fazer aí a questão da configuração. Então tá aqui nosso querido amigo Moba, depois de tanto tempo, com o nosso PBX-IP. E aqui a gente vai colocar o novo versionamento do Asterisk. Então, deixa eu puxar esse novo versionamento. No caso, quando a gente estava fazendo nas aulas anteriores, a gente estava usando FTP, né? No caso, aí para poder estar fazendo a transferência entre o Linux e as nossas aplicações, certo? Então, aqui nesse caso, vamos pegar aqui no MOBA, a gente está no nosso diretório root, e aí a gente tem a nossa aplicação do Asterisk. Então, eu vou jogar ele aqui para dentro, ó. Como vocês podem ver, já tem o Asterisk sendo transportado. Olha só, já está ali embaixo a barra de progresso, beleza, já está aqui dentro do nosso root, então se eu der um ls, ele está aqui. Como vocês podem ver, né? Aqui está o Asterisk 22, tá? Ah, mas professor, onde é que eu baixo o Asterisk? Pessoal, depois eu vou dar para vocês, na verdade, né, um passo a passo certinho de como que vocês vão fazer para poder buscar o Asterisk. Apesar que eu já tinha mostrado em aulas anteriores, então, daquela forma lá, vocês também vão encontrar o Asterisk 22 lá. Apesar que, tipo, se vocês forem na página oficial da Sangoma, também vai estar lá disponível, tá? Então a gente vai descompilar, né? Vamos fazer todo aquele processinho que a gente já tinha feito anteriormente de descompactar o arquivo e preparar toda a questão. Eu ainda não tinha colocado o tar aqui, tanto até que outra coisa, tá? O sistema operacional também mudou. Na verdade, foram alteradas duas coisas: o sistema operacional e o método de virtualização. Tá? Isso aí, como eu disse, método de virtualização vai de qualquer um, né? Vai ao gosto do freguês. Então, eu coloquei aqui o VMware,
né? Uma ferramenta que se adequa aí a melhor aí a virtualização. Não que o VirtualBox, quando a gente fez lá as aulas anteriores, se torna um software invalidado, muito pelo contrário, cada um vai preferir. Pode ser VMware, pode ser Hyper-V, pode ser o próprio VirtualBox. Isso vai a gosto de cada um, tá? Então, não propriamente dito que você tem que ter um específico para fazer a sua virtualização. Desde que o seu computador suporte a aplicação, tá tudo bem. Vocês podem perceber até mesmo que agora as aulas elas estão um pouco mais informais, tá? Tanto até porque vocês estão me vendo aqui, eu não preciso mais manter aquele papo todo. Oh, meu Deus do céu, eu sou o cara formal da parada. Não é isso, tá? Simplesmente só tô sendo eu mesmo, puxo o barco, né? Vou deixar o meu tom sério um pouco mais de lado. Porém, não vou deixar de apresentar para vocês conteúdo de qualidade, tá? Aqui, bonitinho. Beleza, colocamos tar. Então, vamos lá o comandinho. Tar menos zxf. Asterisk current. Ali já está lá totalmente descompactado. CD asterisk 22.9. Tá, provavelmente já tem uma versão mais atual, tá? Porque hoje em dia o asterisk muda de versão como troca de roupa. Né? Levando em consideração aí que levou anos até sair um novo versionamento do Asterisk depois da versão 1.8. E para você que ainda tem o Asterisk versão 1.8, é simples, tá? É o mesmo procedimento que eu vou usar aqui para fazer a reinstalação, é o mesmo procedimento para que vocês possam fazer a recompilação, tá? Então, sair de um Asterisk 1.8 para ir para o Asterisk 22 é o mesmo processo de fazer a instalação, ou melhor, a compilação do Asterisk, tá? Levando em consideração aqui que, no caso, muita gente está usando também o Debian 12, né? Eu não sou tão entusiasta do Debian, eu acho ele um sistema operacional maravilhoso, porém, eu sou mais familiarizado com sistemas baseados em Red Hat. Então eu acompanhei o projeto Fedora, acompanhei o projeto CentOS e tô com o Rock Balboa Linux, né? Então, vamos confirmar aqui se a gente tem tudo certinho. Tá aqui, bonitinho, maravilhoso. Só que aqui tem uma diferença da instalação que a gente fez desde os primórdios das aulas lá há alguns anos atrás, tá? A gente fez a compilação, só que a gente fez o pré-compiler, né? No caso, a instalação dos requisitos dele muito antes, né? Não digo nem antes, a gente fez a instalação dos pré-requisitos manualmente. E agora é a hora que vocês vão querer me matar e me xingar, né? Porque nunca contei para vocês, estou revelando agora que existe um pré-compiler aqui dentro do Asterisk, dentro do diretório dele, que ele instala todos os pré-requisitos. É. Sim, vocês vão me matar por conta disso. Podem deixar nos comentários aqui, não tem problema nenhum. Fala, professor Asterisk safado. Tá? Aceito. Mas se eu não tivesse mostrado isso para vocês, veio o golpe. Se eu não tivesse mostrado isso para vocês, vocês iam saber aonde. Pois é, né? Lógico, tem lugares que vocês conseguem encontrar. Mas, né, é bom vocês saberem. Né? É um complemento legal. Então, agora aqui, cd espaço contrib. Não, ls aqui. Aqui, deixa eu ver. Cadê? Ah, tá ali. cd scripts. E aqui dentro dos scripts, a gente tem esse arquivinho aqui, ó. Install prehack. Rapaz, vocês vão querer me matar por conta disso, né? Mas tá aí. O install prehack. No caso, instalação de pré-requisitos. Então tá. Olha eu cometendo uma burrada aqui, ó.
Então, vamos lá. SH, install underline prereq, install. E aí ele vai instalar todos os pré-requisitos. Tudo que teria a ver com a instalação dos pré-requisitos do Asterisk, nem precisei digitar aquele monte de comando lá. Na época a gente usava o yum, né? Hoje e agora a gente utiliza aí o DNF. Mas o yum também ainda é utilizável. Se quem quiser também não tem problema. Chave importada com sucesso. Logicamente que a gente vai fazer uma outra instalaçãozinha aqui antes, né, de fazer aí a compilação. Só aguardar porque não é demorado não, porque a instalação dele é rapidinho, então eu nem vou fazer corte, nem nada. Simplesmente vamos deixar aí para vocês verem aí como que é rápido o processo. São 352 pacotes. É bem mais do que a gente instalou da outra vez. Aqui já mata tudo certinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pum, já era. Install complete successfully. Então tá aí instalado. Agora a gente vai fazer o quê? DNF install MariaDB. Opa. DB traço server. Vamos dar um S para sim e uft. O que é MariaDB? Né? DB você já deve saber o que é, banco de dados, né? MariaDB ele é a versão gratuita do MySQL, né? Desde que o MySQL após a versão 5, se eu não me engano, ele passou a ser pago. E aí a gente faz agora a instalação dele através do comando MariaDB. Então, para o que nós vamos fazer aqui, o MariaDB-server já funciona nice para a gente. Beleza, já instalou. cd espaço ponto ponto, cd espaço ponto ponto. Então, tá aqui o diretório. Ponto barra configure. Opa. Cadê o caramba? Menos with. Traço Johnson. Traço Bundlet. Ou seja, com a construção do Johnson, que é o único módulo que não está lá no prereq. Então esse aqui a gente tem que adicionar manualmente, tá? Senão a sua instalação pode falhar. Então vocês podem ver aqui, ó, que ele já vai pegar dentro do GitHub lá o Johnson automaticamente. E a gente não precisa fazer praticamente mais nada. No caso, o processo de compilação aqui é o mesmo que a gente já fez anteriormente. E aqui a gente vai seguir em frente com relação aí ao resto da compilação, que vocês já devem estar carecas aí de saber. Se não quiserem esperar aqui finalizar, vocês podem ver lá na aula anterior. O procedimento todo vai ser o mesmo, tá? Então, aqui a gente vai dar um make menu select. E aí a gente vai para aquela telinha azul maravilhosa onde a gente vai escolher os módulos do Asterisk. Vamos lá, Anycurses, tudo bonitinho. Pegando o menu select do diretório, generate input. Ah, outra coisa, tá? Se vocês tiverem ouvido alguns gritinhos pequenininhos, lembra o vídeo anterior para vocês, onde eu falei que eu tinha uma calopsita? Né? Agora eu tenho 3. 3. Acreditem se quiser. Mas tá aqui. Não muda nada, né, de todas as outras instalações que a gente tinha feito anteriormente, né, da compilação que a gente fez, com exceção daqui. Olha só, alguns módulos não vão estar aqui, por exemplo, Xandad, a gente não vai trabalhar com eles agora, porque, querido, não precisa de uma placa E1, né, e para conseguir isso agora, no momento, tá um pouco difícil, mas adiante a gente vai conseguir, tá? E a X2 ainda continua, principalmente quando a gente tem que fazer alguma interligação entre PABX, interligação entre troncos de PABX de redes diferentes. A gente vai usar o IAX2, XRTP para módulo de voz,
E aqui está a principal diferença. A gente tinha lá o Shan SIP e agora a gente tem o Shan PJ SIP, tá? De resto aqui não muda nada. Para quem quiser colocar pacotes adicionais de áudio, fica à vontade, tá aqui. Caramba, mano, agora na rua vi o cara aqui dando uma freada, parecia drift de Velozes e Furiosos, né? Só que não estamos em Tóquio. Então tá aqui, Music on Hold também. Será que a gente vai trabalhar com Music on Hold em PTBR? Não há necessidade, quem quiser instalar lá, como eu tinha feito lá no asterisco 1.8, pode ficar à vontade. Pacotes extras de áudio também fica a cargo de quem for aí querer esses áudios em inglês, francês, né? No caso que tenha disponível aqui dentro do asterisco. Save, exit, make e make install. Então aqui ele vai seguir com a compilação. Lógico, vou deixar ele aqui compilando, não vou torturar vocês de novo com a questão aqui da compilação. Ela leva um tempinho, vou dar um corte e depois aí a gente volta. Beleza, tá aqui já compilado o asterisk. No caso a gente tem que fazer o Make Samples, né? Caso você esteja instalando ele numa distribuição mais atual, então você vai ter que fazer também o Make Samples, tá? Caso você já tenha o asterisk já pré-compilado, já tudo bonitinho, você não vai precisar criar esse Make Samples aqui, a menos que você faça aí a questão de colocar o arquivo que a gente vai visualizar agora, tá? cd barra etc barra asterisk, deixa eu limpar a tela aqui, que é meu tique, né? cd barra etc barra asterisk, e aqui dentro dele a gente vai ter um arquivo chamado pjsip.conf, tá? Então o que a gente vai fazer nesse pjsip.conf? Vamos fazer um CP dele, né? Vamos fazer uma cópia de backup. cp pjsip.conf para, no caso, pjsip.conf.old. Então, vamos ver aqui se ele criou. Tá aqui, pjsip.conf.old, tá? Quem quiser ver o pjsip por completo, acho que eu não instalei o Vim aqui. Vamos colocar, né? Só por desencargo de consciência, eu não sei se me lembro corretamente se vinha com o pacote tudo certinho. Pronto. Coisa simples, rápida e prática. Vamos dar um vim pjsip.conf. E aqui vocês vão ter o guia de referência com toda a documentação relacionado ao pjsip, tá? Quem quiser depois aí dar uma olhadinha, pode pegar no Google também. Aqui tem toda a definição mais detalhada do pjsip do que eu passei para vocês aqui no início da aula. Então a gente vai dar um sinal de maior, pjsip.conf, para a gente poder apagar, né, tudo que estava lá dentro do diretório. Por isso que a gente fez o arquivo de backup. A gente fez lá o pjsip.old. Então, se der algum problema, alguma coisa do tipo, a gente tem backupeado aí o arquivo original, tá? Então, vamos lá. Vim pjsip.conf. Vamos dar um i para inserção. E agora a gente vai fazer o seguinte, tá, galera? A gente vai criar aqui o nosso primeiro endpoint, né? No caso, o ramal, que agora é considerado como endpoint, tá? Então aqui a gente vai primeiro dar uma descrição, né, do que é o ramal. Logicamente a gente vai colocar nossa tag de general. Ó. Sem isso ele não vai funcionar.
Aqui a gente vai definir o número do nosso ramal, tá? Então vamos colocar aqui o ramal de 4 dígitos, padrão de 1000. Type igual a endpoint. Lembra que eu falei para vocês que agora ele não tem mais aquela questão do type friend, né? Ou no caso que a gente utiliza para entrada e saída, né? Então o tipo foi alterado. Então a gente vai utilizar ele como um type endpoint. Context, né? Com contexto. A gente vai colocar internal por enquanto. Contexto interno. Então vamos fazer de base, disallow igual ao igual a ulau, ao igual. Na verdade eu estou confundindo, eu estou com o chasip aqui, né? Então temos ulau e allow. Agora tudo é na mesma linha. Outra diferença aqui, tá? Então a gente tem allow e ulau. Se quiser colocar também aqui G729, não tem problema. E aqui a gente vai colocar o alt, que a gente vai definir qual que vai ser o ramal a ser autenticado. Aqui, se eu mudar para 1002, por exemplo, o ramal vai continuar sendo 1000, só que o método de autenticação dele vai ser outro, tá? No caso, o nome de usuário em si, tá? Então, vamos deixar aqui como 1000. Hours. O meu R tá zoadinho. Também como 1000. E agora aqui a gente vai para o próximo bloco. Porque só isso aqui não deixa o ramal 100% configurado, tá? Ele vai existir como endpoint apenas, mas ele não vai ser acessível. Então, para ele ser acessível, agora a gente coloca a nova tag aqui, e aí a gente vai colocar o tipo. Vamos definir ele como tipo de autenticação. Então, type out. Aí aqui a gente tem out underline type. Ou seja, tipo de autenticação. User pass. Ou seja, usuário e senha. Username. Que vai ser igual a, ou no caso, o nosso out que está aqui em cima, tá? Ele vai responder justamente a esse carinha aqui. Então a gente tem o username 1000 e o password. Vamos colocar aqui como 123, arroba 123. Basicão. Então agora a gente vai colocar o AOR, né? No caso 1000. Vamos dividir aqui, no caso, pelo type, igual a AOR. E max underline contacts. O que é esse max underline contacts? Ele é o máximo de contatos, ou seja, quantas pessoas podem logar neste mesmo ramal. Então eu possibilito ter o mesmo ramal para várias instâncias. E essas instâncias podem ser o quê? Um softphone, um aparelho físico, um softphone para celular. Então ele dá a característica de uma alta disponibilidade sem que eu precise mudar o número do meu ramal. Por que eu falo isso? Porque em questão do SIP, vamos colocar um 3 aqui, que vai permitir até 3 contatos. O que acontecia com o SIP, por exemplo? Eu poderia colocar um ramal 1000, mas eu não posso dividir ele em duas instâncias. Eu não posso dividir ele em um aparelho IP, por exemplo, ou até mesmo um softphone no computador e um softphone no celular. Por quê? Porque dava conflito. Porque o SIP era totalmente em um bloco único. Aqui eu tenho blocos separados. Então eu tenho um bloco dedicado para o ramal, que é um endpoint que mantém as configurações básicas dele. Então o método de escrita é basicamente o mesmo do SIP em alguns aspectos, lógico. E a questão de autenticação também era dentro do mesmo bloco. Aqui o bloco de autenticação é totalmente separado.
e o bloco de quantidade de contatos que eu posso ter dentro do mesmo ramal é grande. Então eu posso ter o mesmo ramal para várias instâncias. Aí tem alguns lugares, por exemplo, eu tenho ramal 1000, eu tenho ramal 1001, né, que algumas empresas hoje em dia fazem ainda quando trabalham com SIP, para que a pessoa possa ter aí, vamos dizer assim, entre aspas, o mesmo ramal para dois dispositivos diferentes, tá? Então, essa aqui é a configuraçãozinha básica para um ramal PJ-SIP. Lógico que a gente vai incrementar conforme for passar as novas aulas aí, conforme elas forem chegando, a gente vai incrementando o nosso arquivo aqui de endpoint. Isso aqui é o bastante somente para o ramal, tá? Aqui embaixo do General ainda tem mais coisa aqui para colocar, tá? Então, vocês querem ver isso? Próxima aula, a gente vai estar vendo isso aí certinho, tá bom? E aí a gente vai aprofundar um pouco mais com relação ao PJ-SIP em si. Tá aqui o novo, que é o PJ-SIP, ele que vai ser agora o futuro, aí não só para os nossos ramais, também para os nossos entroncamentos. E já deixo o gancho aqui para vocês, tá? Para as próximas aulas, para que a gente possa estar nos aprofundando ainda mais. Beleza? Então não se esqueça de curtir, compartilhar, né, com todo mundo que você conhece aí. Deixa o seu like. Aqui embaixo aqui pode deixar o seu comentário do que você espera para as próximas aulas. Logicamente que a gente vai continuar com a parte de gravação, com certeza, né? No caso, passando por essa parte aqui, a gente já vai na próxima finalmente trabalhar com as gravações, porque como o nosso endpoint já está configurado, a gente vai seguir com essa questão aí que ficou encalhada por tanto tempo, tá bom? Outra coisa, tá? Outra coisa. Caso vocês estejam estranhando a câmera, ela tá um pouco meio travada, um pouco, né? Um pouco meio lentinha aqui, né? Tá dropando frame, coisa do tipo, é porque a minha câmera anterior, que era uma Anker C200, ela foi pro beleléu. Como muito equipamento meu aqui foi pro beleléu. Um deles, por exemplo, foi minha memória RAM, cara. Eu tava desesperado, porque minha memória RAM tinha ido pras cucuias, né? Eu tô até com ela aqui, da memória que deu pau. Cara, um pente de memória de 16 GB que foi pra cucuia. Caramba, pacotinho ruim de abrir, viu? Nem minha placa-mãe identificava. Minha memória, mano, pensa. Pentezinho de memória RGB aqui de 16 GB. Meu, isso aqui me deu dor de cabeça por um longo tempo. Vocês não fazem ideia do perrengue que eu pastei por causa de um simples pente de memória, cara. E atrasou muita coisa, teve muito equipamento meu que foi pro beleléu. Não é desculpa, lógico, pro que aconteceu. Tanto tempo sem aula, né? Teve vários outros fatores. Mas, né? Estamos aqui de volta mais uma vez, tá bom? Então, pessoal, dá uma revisada nas aulas anteriores, tá? Ela vai ser base pro que a gente vai ver daqui pra frente. Não, como eu disse, o conteúdo não exclui o que a gente já fez, tá? Mas vamos seguir em frente, logo voltar com uma câmera com uma qualidadezinha melhor, assim eu espero, né? E aí a gente melhora um pouquinho essa qualidade visual, mas pelo menos aí, depois de tanto tempo, mais uma aula entregue, tá bom? Então, até a próxima.